Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade no nosso culto. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 10. Glória a Deus e aleluia. Assim como o Dani disse aqui, já nesse clima de Natal, de festa, de fim de ano, onde nós, a maioria de nós, pelo menos, cristãos, declaramos que iremos celebrar a vida de Jesus, o nascimento de Jesus. E nós estamos também nos encaminhando aí para o fim do ano. E a maioria de nós também tem dentro dos nossos corações a esperança. Sempre que vira o ano, que vai se aproximando, temos a esperança de que vai se iniciar algo novo nas nossas vidas. Sim ou não? Nós temos essa esperança. É bom tê-la. E eu quero falar algo hoje aqui sobre tudo isso que envolve esses dias, o que faz sentido ou o que Deus tem preparado para as nossas vidas. E eu creio, irmão, que o Senhor vai nos ministrar muito aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ler Romanos 10 a partir do 12. Eu quero ler do 12 até o 15. Romanos 10, versículo 12 diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alguém invoca o nome do Senhor aqui? Alguém já invocou o nome desse Senhor poderoso aqui? Olha o que o texto diz, apóstolo Paulo ministrando à igreja: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Versículo 14: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez nessa noite. Estamos aqui, Senhor, na tua casa, e o mais importante, Senhor, na tua presença. Meu Deus, nesta hora, Senhor, queremos fazer um pedido, Pai. Que o nosso coração, Senhor, esteja aberto, que a nossa mente, Senhor, esteja, Senhor, preparada, Senhor, como um solo fértil para receber a tua santa palavra. Meu Deus, que nós possamos por alguns instantes, por alguns minutos, por uma hora, Senhor, esquecer, deixar de lado todas as preocupações, Senhor, para que nós possamos te adorar verdadeiramente também, Senhor, receber a sua verdadeira instrução através de sua palavra, e que nós possamos viver e fazer a tua vontade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, irmão, por favor. Glória a Deus e aleluia, amém. Bom, gente, olha, como o Dani disse aqui, nós estamos em um fim de semana aí, de algumas atividades aqui na igreja, de alguns eventos aqui na igreja. E eu não sei você, irmão, mas eu fico sempre, pelo menos eu tento estar sempre sensível para entender o que Deus está falando. Por quê? O que acontece, Vitão? O David falou aqui no começo. A nossa vida, a cada dia que passa, parece que fica mais corrido.
A cada dia que passa parece que temos menos tempo. A cada dia que passa, o que verdadeiramente é importante parece que vai ficando para depois. Então muitas vezes a gente vem à casa de Deus, e como eu fiz a oração há pouco, a gente não consegue estar aqui de corpo presente e também com a nossa mente. Muitas vezes nós estamos aqui com o nosso corpo, mas a nossa mente, o nosso coração está em outro lugar. Por isso eu fiz uma oração e eu peço para que você se esforce para viver isso, para que nesse período você possa esquecer as coisas que estão lá fora, esquecer a sua angústia, ansiedade, preocupação, os desafios, deixar tudo isso de lado por alguns instantes, para que você possa receber uma instrução, e que essa instrução e que essa palavra acerte seu coração como uma flecha, amém? Glória a Deus. Porque muitas vezes o que eu tenho visto, irmão, e eu vou chamar a atenção aqui, nossa atenção aqui, escuta bem o que eu vou falar para você. No culto passado, a pastora Érica pregou aqui, quem lembra disso? Eu fiquei lá, onde é a sonoplastia lá, ó, perdão, aonde é a mídia, lá em cima lá, dá uma olhadinha para trás ali, ó. Isso, você vai ver meio no escuro ali, o Wesley está dando um tchau ali, ó. Isso, eu fiquei assistindo o culto dali, irmão. Ali você vê toda a igreja, e é assustador, como muitas pessoas não prestam atenção em nada, falam o culto todo, se preocupam em ir no banheiro, em tomar café, e ver quem está na rua, e conversar com o obreiro ali que está trabalhando, e fazem de tudo na igreja, menos cultuar o Senhor. Quem veio cultuar o Senhor aqui? Porque nós geramos uma expectativa de que algo novo vem em 2025, amém? Isso é sadio, isso é bom. Nós temos que ter esperança, temos que desejar e ter expectativa de que algo em Deus, de que algo na nossa vida vai ser próspero, vai ser abençoado. Mas irmão, escuta, muitas vezes nós somos imaturos, nós agimos como adolescente, pensando que vai acontecer algo maravilhoso na nossa vida com as atitudes que nós tomamos. Agora pense bem comigo, se nem no culto eu consigo cultuar, ter relacionamento com Deus, aonde vai ser então? Se nem aqui, na casa de Deus, que eu saio da minha casa, irmão, olha isso, você sai da sua casa, tem todo um trabalho, tem todo um preparo, muitas vezes você chega mais cedo para cumprir uma escala, e você não tem a coragem de emprestar o seu ouvido, a sua mente, o seu coração, para receber aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Não vai mudar. Olha para o seu irmão e diga assim: desse jeito não muda. Você entende isso, irmão? Quem entende isso? Porque você pode ser crente há 1 ano, 5 anos, 10 anos. Eu estou cansado de dizer isso. Eu estou fazendo 15 anos de conversão junto com a minha esposa. Isso não quer dizer nada, irmão. O que quer dizer é aonde está o seu coração. Porque aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. E eu creio mesmo, irmão, eu tenho esperança. Às vezes eu tenho conflito. Você sabe o que é conflito? Às vezes briga comigo a minha esperança com o que eu estou enxergando, com o que eu estou vendo. Porque a minha esperança é que Deus neste tempo está levantando uma igreja verdadeira, uma igreja com compaixão, uma igreja que deseja viver a vontade dEle, uma igreja corajosa, uma igreja que pensa no outro, uma igreja que vai voltar a buscar o Senhor como algo mais importante na sua vida, uma igreja que deseja servir, uma igreja que é missionária, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que fala a verdade no seu trabalho, uma igreja verdadeira. A esperança que eu tenho é que eu, junto com você, Igreja Viva, sejamos uma igreja forte, ungida, cheia do Espírito Santo e que viva a verdade. Mas qual é o conflito então? O conflito é crer que isso é possível e olhar que muitos não estão nem aí para isso.
E aí, irmãos, eu vou dizer algo, nos meus sermões, eu já tenho dito e vou dizer a cada vez com mais ênfase: aqui será muito menos religião e muito mais evangelho. Tem gente que fica doido com isso. Por quê? Porque aprendeu assim, está acostumado com um rito, com um ritual. Isso daqui não é um ritual, isso daqui é um culto de adoração, onde eu saio da minha casa para entregar o melhor que eu tenho dentro do meu coração. Então, irmão, 2025 pode ser o ano que essa igreja vai prosperar e nós vamos ganhar muitas pessoas, muitas almas. Ou pode ser um ano em que nós vamos continuar fazendo culto e querendo oferecer comida para quem não tem fome. Qual é a nossa escolha? Será que o pregador vai vir aqui no domingo ficar falando: olha, abre a boquinha, senão você vai ficar dodói, você precisa comer a papinha. A mesa está posta, irmão, mas ninguém vai dar aviãozinho na sua boca. Você precisa se levantar e se servir nessa mesa. Comida na boca a gente dá do bebê. Eu vou fazer 40 anos e resolvi ter um bebê, irmão. E aí nós estamos ensinando o bebê, a bebê no caso, Mali, a comer. Irmão, é um estresse. Qual que é a ideia? Primeiro a gente dá comida para ela, depois a gente come. Por quê? Senão a gente senta na mesa para dar comida para ela e nem ela come, nem você come, fica aquela bagunça, aquela coisa toda. Quem já ensinou um bebê a comer? Quem entende desse assunto? Chega uma hora que você fala: não quero nem comer mais, deixa só. Com quase 40 anos, eu inventei essa história aí junto com a minha mulher. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Mali é uma bênção, ela é uma alegria nas nossas vidas. Mas tem uns momentos que é de estresse. Por quê? Porque ela não sabe fazer. Por quê? Porque ela é uma neném. Porque você vai com a colher, ela fecha a boca. Você vai com a colher, ela bate com a mão. Você vai com a colher, põe na boca dela, ela cospe fora. Ela só quer comer o que ela acha bom. Ela não quer, porque ela é uma bebê. Aí a gente vem aqui numa igreja onde existem convertidos de 2, 3, 5, 10. Tem gente que eu nem tinha nascido, já era crente. Aqui. E aí, irmão, a gente oferece um alimento e de repente o crente bate a mão. Isso eu não gosto. Não vou comer. Religião ou religiosidade, isso não cabe, irmão. Nós precisamos caminhar na direção de viver o evangelho, de andar com o Jesus verdadeiro e não o que criaram para você. E aí, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos um fim de semana que aponta para o evangelismo. Eu comecei dizendo que gosto de estar sensível, irmão. E nós estamos passando por momentos tão delicados, complicados, é tanta luta, tanta gente com problema, é tanto desafio, irmão. E de repente, em um fim de semana, para quem está sensível vai entender. Deus mostra o que Ele tem preparado para a igreja, comunidade de evangelismo viva. Nós não nos preocupamos com tinta, com teto. Deus se preocupa com alma. Nós se preocupamos se o ar-condicionado está funcionando. Deus se preocupa com uma criança que está sendo ensinada a ir para o mundo e viver a prostituição. E esse fim de semana, o que aconteceu? Nós estivemos aqui, na sexta-feira, como o Daniel disse, um episódio da série The Chosen. E o Daniel me falou me disse algo que me marcou, irmão. Ele disse como a gente faz coisa para a gente mesmo. Ou traduzindo, como o crente constrói, faz coisas para o próprio crente. Por quê? Porque ele saiu, a Nani não está aqui, né? Eu não vi ela hoje. A Nani com algumas irmãs, o Daniel, saíram aqui, nos vizinhos aqui, para entregar um convite, para evangelizar e dizer: olha, a gente vai ter uma espécie de um cinema lá na igreja, com um filme. É o filme The Chosen. E aí o que ele me disse? Que a maioria nunca ouviu nem falar o que é The Chosen. Por quê?
porque é coisa de crente, irmão. Todos aqui conhecem, a maioria, sim. Quem já viu o The Chosen? Ou pelo menos no Instagram, o Jesus lá legal, né? Você olha aquele cara lá, você já fala, meu, se eu ver ele na rua ali, eu dou um abraço nele, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Aqui, ó, na nossa rua, aqui, ó, na rua onde nós estávamos, aqui, ó, na nossa geografia, tem um monte de gente que nem sabe o que é The Chosen. E o texto que nós estamos lendo está dizendo o quê? Que todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E a igreja é um local onde os salvos se reúnem, unem os seus propósitos para salvar muitos outros. Esse é o maior propósito. Então nós estamos aqui dizendo que estamos chegando próximo ao Natal. Amém? Essa semana aí é Natal. E aí nós estamos dizendo que no Natal nós celebramos o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, nasce com ele uma missão. Essa missão é salvar a humanidade. Essa missão é reconstruir o caminho que estava quebrado, interrompido. Então Jesus, ele nasce de uma maneira simples. Simples, irmão. Uma coisa que eu senti naquele momento que eu estava assistindo aqui o episódio do The Chosen, o nascimento de Jesus, para quem não está envolvido, é sem graça. Para quem não entende, porque como é que vai crer se não entende? É um casal pobre que não tem onde ficar, não tem espaço para nada, e nasce da maneira mais simples possível. Então o fato do nascimento por si só não carrega algo espetacular, a não ser por ser Maria virgem. Mas as pessoas não sabiam disso. Então quem não estava envolvido naquilo era mais uma criança pobre nascendo. Mas o que muitos não conseguem ver hoje, ou quem sabe o que a gente mesmo não consegue entender hoje, Deus já tem preparado um plano que vai impactar os lugares onde estivermos. Então Jesus, ele era uma semente, Jesus, ele era uma missão, Jesus, ele era um plano, o plano de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, unigênito, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era uma missão, era um plano. Jesus era apenas uma criança, mas nasceu uma missão. Então nós vamos no dia 24, a maioria de nós, é o que a humanidade está inclinada a viver. A maioria de nós, pelo menos no nosso país, no dia 24 vai fazer o quê? Vai pôr uma roupa bonita, né? Na minha infância toda era o único momento que a gente comprava uma roupa nova. Já ficava esperando aquele momento, porque às vezes não tinha dinheiro para comprar, mas tinha uma tia que ia chegar e ia dar uma camiseta nova, né? Os tempos eram outros. Tem uma galera aí que não passou por isso, né? Já nasceu abençoada, glória a Deus por isso. Olha pro teu irmão aí, vê se ele já ficou esperando um presente ou se ele já nasceu num berço de ouro. Tem uns que é rico, meu. Você olha pro Vitor, você pensa, cara, esse cara nunca pensou, nem sabe o que é isso. Ele era o filho da tia que dava a camisa para todo mundo. Tirando a brincadeira, irmão, nós nos preparamos, é uma reunião familiar, é um tempo especial. Mas aí muitas vezes, o que acontece? O que me incomodou muito no Natal, por muito tempo, irmão, sabe o que foi? A hipocrisia. A hipocrisia, por quê? Porque a gente está aqui reunindo para celebrar a vida de Jesus, e o crente até faz uma oração lá. Mas é fofoqueiro, é contendeiro, não perdoa, não está nem aí para o irmão, aí chega no Natal, Jesus... Valeu, Natalina. Para quem gosta de meme, entendeu o que eu
que eu estou dizendo. Para quem já é mais antigo aí, não está muito ligado nas coisas da internet, não. Então, irmão, se o Natal é um momento de celebrar o nascimento de Jesus, é um momento de honrar o nosso Senhor, amém? É por isso que celebramos, sim ou não? Se é isso, então eu devo dar um melhor presente a Ele. Quem concorda com isso? Se eu estou ali dando um presente para minha filha, eu estou ganhando um presente, eu estou pensando em um monte de coisa, o que eu vou fazer, se é um Chester, se é um peru, se é um frango, o que vai ter eu não sei, irmão, mas se o momento é uma oportunidade de nos aproximarmos do nosso Criador, então que nós possamos fazer isso de todo o coração, com toda a verdade que é em nós, amém? Então devemos honrar o Senhor. Como nós vamos honrar, irmão? Fazendo com que a missão que Ele veio cumprir nessa terra, ela continue sendo executada através da minha vida e da sua. Como eu faço isso? Eu vou pregar. Como eu faço isso? Eu vou falar do amor. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam essas boas notícias. Como eu vou fazer isso? Eu não sei, irmão, mas eu creio que o Espírito Santo tem um plano para a sua vida. Ele vai usar você. Talvez você diga, eu nem sei, eu cheguei aqui faz pouco tempo, eu estou precisando ouvir. Deus tem um plano e vai usar você também. É para todos. O apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, ele está falando com a igreja, que todo que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas ele faz algumas perguntas, irmãos. Versículo 14 diz assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? Se eu preciso crer para ser salvo, então como eu vou invocar se eu não acredito? E aí, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Momentos como o da sexta-feira, como eu disse aqui no The Chosen, são momentos especiais, que nós temos a oportunidade de ensinar para as pessoas quem é Jesus, para que elas possam invocar. Momentos como no luau de ontem, no sábado, a gente estava fazendo um culto ali, no Boqueirão, foi dito aqui, foi falado, os jovens se reuniram, planejaram, jejuaram, oraram, para que a Igreja Viva pudesse se reunir ali no Boqueirão, irmão, para pregar a palavra de Deus, para alcançar um perdido, para ensinar o caminho a alguém que não conhece. E foi maravilhoso, irmão, foi maravilhoso, foi lindo. Quem pode aplaudir o Senhor pelo Chama Viva? Aleluia. Eu agradeci o Azaf hoje, porque eles se empenharam e Deus mostrou um caminho, irmãos. Comunidade de evangelismo viva. Irmãos, eu quero mesmo que você tenha zelo pela casa do Senhor. Eu gostaria mesmo que você administrasse, cuidasse disso tudo que Deus tem nos dado. Mas em primeiro lugar, que você tenha amor por vidas. Tudo isso aqui acontece como conclusão de um trabalho, como conclusão de uma pescaria. Porque o objetivo maior é o Senhor trazer pessoas aqui neste lugar para serem cuidadas, para serem tratadas, para serem curadas, para serem libertas, para serem salvas. Mas elas precisam conhecer Jesus. Como invocarão aqueles naquelas elas não acreditam? Eu preciso crer para ser salvo. O que a Bíblia nos diz? Quem crê e for batizado,
quem crê aqui em Jesus? Quem já foi batizado? Quem é salvo, pelo amor de Deus? Jesus já nasceu na sua vida, crente. Então quem crê e for batizado é salvo. Invoca o nome do Senhor. E como serão salvos se eles não acreditam? Como a Praia Grande vai ser salva se eles não acreditam? Como? Olha para o teu irmão e diga assim: a resposta é você. Como eles vão acreditar? Através da sua vida. Como eles vão acreditar? Através do seu testemunho. Como eles vão acreditar? Através do que você está fazendo como um embaixador de Cristo nessa terra. Por isso eu vou te dizer uma coisa, irmão. Escuta isso aqui. Escuta, mas escuta bem escutadinho. Cumpra o que você fala. As pessoas vão olhar para você e vão falar. Ao invés de falar, esse daí é crente ainda, hein? Vão falar, esse é um homem de Deus de verdade. Pague o que você compra. Dê testemunho. Seja um bom exemplo. Seja um bom filho, uma boa filha de Deus nessa terra. Porque está cheio de crente só dentro da igreja. Fora da igreja, parece o filho do Satanás. Aí alguém está fora, pensa o quê? Eu? Vou para a igreja? Para ser igual a esse bandido? Para ter um casamento igual desses aí, ó? Para quê? Para andar que nem esse cara que é casado e ficou olhando mulher na rua? Para acreditar em Jesus, irmão, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Olha a outra pergunta que ele faz: como crerão naquele de quem não ouviram falar? O versículo 17 lá embaixo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o que a gente não pode ser, irmão? O crente 007, espião. Você é crente, mas ninguém sabe que você é crente, porque você não fala. Porque antigamente o que rolava? Os irmãos andavam com uma calça social, um chinelo havaiana. Quando passava na rua, falava, ali está o crente. Era assim ou não era? Agora os irmãos andam de tênisinho de surf e calça jeans. Olha aqui, ó. Tênisinho, quão formoso é o tênis do Daniel. Sapato branco. Pelo sapato dele alguém vai dizer se é crente ou não é, irmão? Não dá para saber. As pessoas vão crer, vão acreditar quando elas ouvirem. Olha a outra pergunta. E como ouvirão se não houver quem? E como ouvirão se não houver quem? Pregue. Aí o que muitos pensam é o quê? Esse irmão precisa ouvir a palavra, eu vou chamar o pastor. Vou chamar meu líder. Espera aí, só um pouquinho. Você quer ouvir a palavra? Espera aí, deixa eu ligar aqui para alguém. Essa pessoa vai falar com você. Tá tudo bem, irmão. Nós estamos aqui para isso, para auxiliar mesmo, para te ajudar se você precisar. Mas você precisa ter uma palavra e pregar a boa nova. Ontem eu tive a oportunidade lá, eles me chamaram, o Azaf me deu a oportunidade de falar no Luau. O Daniel tinha falado, o Azaf tinha falado. Enquanto eles estavam ministrando, sinceramente eu tive o sentimento de não precisava nem ninguém falar mais nada, porque eles pregaram lindamente, foi lindo. Ministraram ali, envolveram as pessoas junto com os louvores, estava tudo lindo.
E no momento que eles estavam ministrando, o Espírito Santo me ministrou algo. Quantas vezes, Júnior, você já derramou a sua vida para o mal nas areias dessa praia? Eu sou um testemunho disso, irmão. Eu já usei droga na areia da praia, eu já bebi cachaça na areia da praia, eu já fiz muitas coisas que não deveria fazer na areia da praia. Mas ontem, não. Ontem eu estava lá para falar de um Deus que muda a vida das pessoas. Ontem eu estava lá para falar algo totalmente diferente daquilo que o Júnior viveu na sua juventude. Ontem eu estava lá para falar que tem esperança. Por que tem esperança? Porque eu era um perdido, porque eu não valia nada, mas Ele me amou, entregou o Filho dele na cruz, amou o mundo de tal maneira, e eu fui alcançado por esse amor, e eu tive a minha vida transformada. E como eles vão crer se não há quem pregue? Tem quem pregue sim, tem o Júnior para pregar, tem o Vitor, o Daniel, o Asaf, e tem você, igreja viva, que o Senhor está levantando neste tempo para pregar sobre um amor que transforma. Então, quem há que pregue? Igreja Viva está aqui, Senhor, dizendo nesta noite: eis-me aqui, usa as nossas vidas, nós vamos pregar as boas novas. Foi lindo, irmão, porque pregar em um lugar aberto é desafiador. Já preguei algumas vezes, e eu encaro. Eu penso que eu sou mais doido do que capacitado. E junto com eles também. Tem um monte de doido aqui. Então é desafiador você ficar ali sem saber muito o que vai acontecer. Mas você, quando está sensível, você ouve a voz do Espírito Santo, irmão. Então é o Senhor que vai te direcionar. É Ele quem está te chamando para pregar. É Ele quem está te chamando para anunciar as boas novas. É esse Deus que te trouxe do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. É Ele quem quer usar você. Então nós precisamos, igreja, parar de flertar com o mundo e com as coisas do mundo, para viver o que de fato o Senhor nos chamou para viver. Irmão, é difícil demais. Escuta bem o que eu vou te falar agora aqui. É difícil demais. Você vai precisar da ajuda do Espírito Santo e estar inserido no corpo, para que eu possa ajudar você, para que você possa me ajudar, para que juntos a gente consiga superar esses desafios. É difícil, mas é possível. É difícil, mas é a vontade de Deus, irmão. É difícil demais construir uma igreja onde a gente não promete para as pessoas vaidades, ou coisas que elas vão conquistar, ou coisas que elas vão viver sobrenaturalmente. É difícil construir uma igreja pregando a verdade. Mas tem uma coisa que eu digo para você, irmão: nós não estamos aqui para encher uma igreja, nós estamos aqui para salvar as pessoas. Se o Senhor achar graça e for da vontade dele enviar pessoas para serem salvas aqui nesse lugar, que Ele use a sua vida. Que Ele use a sua vida, a sua vida, a sua vida. Nós não estamos aqui para ficar rico, irmão. Você não vai ver, nunca vai ver, você não viu até hoje. Vamos para 9 anos. E você nunca vai ver o pastor dessa igreja viajando ou comprando carro com o dinheiro da igreja. Nós não estamos aqui para isso. Mas também nós não estamos aqui para brincar de crente. Quem entende isso diz amém.
Nós não estamos aqui para enganar a igreja. Nós não estamos aqui por uma motivação pessoal. Mas nós não estamos aqui para brincar de ser evangélico. Estamos aqui para viver a verdade. Estamos aqui para buscar em Deus que Ele nos ajude. Porque muitas vezes na nossa vida dá vontade de parar, de chutar tudo para o alto. Muitas vezes a gente pensa, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu deveria estar que nem aquele irmão ali, ó, que não está nem aí para nada. Que só chega para saber se está tudo pronto para ele poder fazer a parte dele. Ia ser mais fácil. Mas não foi assim que Deus criou a gente, irmão. Não foi. Então, quem vai ser salvo? Quem invocar o nome do Senhor. Perceba que uma pergunta vai respondendo a outra, vai casando com a outra. Quem vai ser salvo? Quem invocar o nome do Senhor. Mas como que vão invocar se não acreditam? Então eles precisam ouvir para começarem a acreditar. Tem alguém que se converteu aqui e não acreditava? Alguém? Faz assim, eu era um desse. Quem não acreditava na igreja. Aqui, ó. Eu era um desses. Eu já cansei de dizer aqui, para mim, a minha frase preferida era: pequenas igrejas e grandes negócios. Pastor era tudo interesseiro, enganava os mais fracos. Eu só falava assim, ó. Na minha cabeça tudo era universal, irmão. E infelizmente eu tive relacionamento andei junto em alguns lugares com um pastor que era de uma Universal de São Paulo. E a Praia Grande é lugar de férias, né? Então ele era pastor em São Paulo e tirava férias na Praia Grande. E a férias era só bagaceiro, irmão. Era como a gente. Ímpio. Só que ele era pastor. Aqui ele era ímpio, mas lá ele era pastor. E aquilo foi tudo sendo gerado. E para mim era tudo mentira. E o que o mundo olha, para a maioria dos crentes, ele pensa que nós somos aqueles da televisão. O meu avô, antes de morrer, ficava assistindo os programas de crente. Nunca foi crente, porque descobriu que eu era pastor. Meu avô começou a olhar os programas de crente na televisão. Ele me falou isso, não foi ninguém que me falou. Ele falou: eu fico assistindo, esperando o dia que você vai aparecer aqui na TV. Porque para eles é tudo igual, é tudo a mesma igreja, é tudo a mesma coisa. Então, na cabeça dele, como eu era pastor, em algum momento ia chegar a minha vez de aparecer naquele programa. Eu dei essa risada aí que você deu também. Eu disse: não, eu não vou aparecer aí não. Mas porque o mundo olha e o mundo vê, a maioria dos não crentes enxergam dessa maneira. E aí o que acontece? O seu testemunho vai quebrar isso. A maneira como você trata as pessoas, a maneira como você lida com os seus negócios, tudo isso vai quebrando essa ideia de que é tudo igual. É por isso é tão importante você falar, pregar. Há muita coisa que acontece dentro da igreja, irmão. Tem gente que chega aqui e vai embora porque eu não dei o microfone para pregar. Sabia que isso existe? Quem sabia? Tem gente que vem aqui, fica um tempo e vai embora, porque não ganhou o microfone, não ganhou oportunidade. É um ungido de Deus, é o querubim desse tempo, e aí não ganhou oportunidade, vai embora. Aí outros têm a oportunidade e não querem. Vou dizer algo, já fica assim, irmão. Se alguém perguntar, você já sabe, amém? Como é que funciona aqui na igreja? Quem é pastor? Quem cuida de ovelha. Quem entende isso? Eu fui ungido pastor em 1992. Cadê sua ovelha? Não tem nenhuma. Nem a família cuida. Nem o casamento foi capaz de manter. Mas é pastor. Quer pregar. Aí você chega e vê um irmão que não é pastor, um irmão que ninguém derramou óleo, um irmão ou irmã que ninguém deu atenção cuidando de 10, 15 pessoas.
Por quê? Porque entendeu a essência do Evangelho. O Senhor me alcançou, me alimentou, me transformou, e eu preciso levar isso ao maior número de pessoas que eu puder. É tão simples de entender, irmão. Eu não desrespeito, amém, a unção de ninguém, mas para mim é muito claro, pastor é quem cuida de ovelha. É simples de entender. Agora a pregadora aí é outra coisa, irmão. Sai pregando, hoje em dia tem tudo um celular. Prega no seu celular. Falar em celular, irmão, uma ótima oportunidade de evangelizar através do seu celular. Amém? De falar lá no Stories: obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me amou. Você já vai pregar para alguém. Senhor, cuida daqueles que estão perto de mim, dos meus amigos, cuida deles. Você já vai estar pregando. Postar ali, ó. Agora você entra nos Instagram aí dos crentes, parece guerra, irmão. Ai daquele que mexer com o ungido de Deus. Tem um monte de ímpio lá, e o crente fica postando em diretinha para o outro crente. Gente do céu. Ai daquele que mexer com o ungido de Deus. Use o seu Instagram. Poste uma mensagem hoje, amém? Poste uma mensagem hoje. Obrigado, Jesus, pelo teu amor que me mudou e continua cuidando de mim até hoje. Posta um versículo lá. Posta uma frase sua. Se você for mais corajoso, poste um vídeo. Mas use a sua rede social, o seu status do WhatsApp, para falar do amor de Deus, amém? Eu não sei pregar, vai lá no Google. Quem conhece o Google? Quem conhece o Google? Glória a Deus. Faz igual a Melina, Google, uma mensagem de Deus de amor. Aí o Google vai lá colocar, a Melina consulta o Google para tudo. Aí o Google vai lá e vai aparecer um versículo de amor. Aí você vai e faz o quê? Baixa aquela imagem, printa, copia, vai na sua rede social. Olha que segredo, pega esse código aí, irmão, e coloca lá. Aí sabe o que acontece? As pessoas que estão lá na sua rede social, elas vão olhar. Você acredita nisso? O que você está postando. Como chama isso? Pregação. É como se o Paulo estivesse dizendo hoje aí: quem vai postar no Instagram aí hoje uma mensagem de poder de Jesus? Quem irá pregar? Ah, mas sei lá, o meu Instagram é de trabalho, né? Então, sabe, vai que alguém acha esquisito isso. Ser crente é esquisito, irmão. Mas é a melhor coisa que nós podemos viver, é estar debaixo do amor do nosso Deus. Então ele diz assim, olha só: e como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então ele diz assim: precisa invocar para ser salvo. Mas como vão invocar se eles não acreditam? Para acreditar, então precisa ouvir. Mas como eles vão ouvir se não tem ninguém para falar? Se o apóstolo Paulo tivesse dizendo isso hoje, como vão ouvir se não tem ninguém para pregar? Qual seria a sua resposta, irmão? Estou aqui, Jesus, pelo menos alguém respondeu. Uma pregadora aqui, ó. Quem vai anunciar, irmão? Quem vai falar das boas novas?
quem vai falar do amor de Deus, quem vai pregar sobre esse amor. É isso. E como vão pregar se não forem enviados? O texto, irmão, tem todo um contexto aqui. Paulo está falando que o amor é para todos, é para gentil, é para judeu. Não dá para entender aqui se ele está falando dele mesmo, se ele está falando dos apóstolos, se ele está falando dos missionários. Mas se aplica, irmão. Se aplica para a igreja, ele está ministrando a igreja. Nós precisamos ser os pregadores da nossa geração. Nós precisamos ser os pregadores da nossa geração. Precisamos. O Senhor tem te levantado para isso. E aí ele diz, como é que vão pregar se não forem enviados? E eu quero fazer uma oração com você aqui, irmão, nessa noite, para você ser enviado para o maior Natal da sua história. Quem entende isso? Eu quero enviar você aqui de uma maneira espiritual para o maior Natal da sua história. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos buscar viver da maneira mais intensa possível o verdadeiro Natal. O que isso quer dizer? Que nós não vamos mentir mais para as nossas famílias. Dizer que a gente é crente, que vai na igreja, não. Nós vamos ser homens e mulheres de Deus verdadeiramente e anunciar as boas novas. Começa pela rede social e depois na reunião da nossa família. Você vai reunir com alguém, não vai? Precisa, com seu marido, esposa, com a mãe, com o tio, com o vizinho, com o amigo do trabalho. Então o que você vai fazer, irmão? Se o Natal é celebrar o nascimento de Jesus e o amor dele, então o que nós vamos fazer? Do dia 24 para o 25, ou no dia 25, na hora do almoço? Pregar. Eu vou enviar a Igreja Viva para pregar. Nós vamos pregar durante todo o ano de 2025, mas você vai ter uma oportunidade linda de pregar no Natal sobre o amor de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. O que eu vou pregar? Eu vou pregar João 3,16. Ah, na minha casa só tem crente. Tudo bem, irmão, nós precisamos muitas vezes voltar à essência do verdadeiro evangelho. Então pregue João 3,16 da melhor maneira possível. Ah, lá vai ter um monte de ímpio, macumbeiro, vai ter adúltero, vão pensar que é indireta. Irmão, pregue o amor de Deus e o resto o Espírito Santo toma conta. Não é você que salva, é o Espírito Santo. Quem entende isso? A gente só prega. A gente só anuncia. Como eu prego? Falando o que eu acabei de dizer. Eu já fui tão perdido, e olha eu aqui, ó. Se tem alguém que te conhece, é a tua família, irmão. Agora, se eu estou todo errado o ano inteiro com a minha família também, como é que eu vou pregar? Quem vai ouvir? Então, como eu vou pregar? Gente, quero falar do amor de Deus aqui. Ah, logo você? Eu que tenho tantas falhas, eu que falei tantas coisas que não deveria falar, eu que agi tantas vezes da maneira que não deveria agir, quero pedir perdão hoje ao meu Deus e a vocês. Eu quero aproveitar essa oportunidade do Natal para começar a construir uma história nova aqui com vocês. Quem está entendendo? Eu não sei qual é a mensagem que você vai pregar, o texto é o mesmo. Você pode pregar outro também se você quiser, mas João 3,16 é um texto acertado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para nascer e para morrer por nós, para que todos os que nele creem sejam salvos. E você foi alcançado por esse amor, sim ou não? Agora, irmão, olha o exercício que eu vou fazer com você.
Você foi alcançado por quê? Você estava lá no teu quarto um dia e de repente Deus mandou um anjo lá no teu quarto, acendeu uma luz, você não conseguia enxergar, e você ouviu uma voz dizendo: eu sou Deus e eu enviei Jesus para salvar você. Quem foi salvo dessa maneira? Ninguém? Por que você foi salvo? Porque um dia Deus levantou um crente para orar por você, para pregar o evangelho para você, para falar: olha, você está sofrendo agora, olha, você está passando por dificuldade agora, mas eu também passei, e aconteceu algo lindo na minha vida. Jesus mudou, tirou o medo, tirou a dor, tirou a ansiedade, arrancou e colocou no lugar um fardo leve, e Ele anda comigo até hoje, e cuida de todas as coisas na minha vida. Quem foi pregado aqui? Quem foi ministrado por alguém? Quem foi amado por alguém? Quem foi ensinado por alguém? Quem ouviu a palavra de Deus através da vida de alguém? Faz assim, pelo amor de Deus. Todos nós. E é isso que acontece há mais de 2000 anos. Agora escuta isso, irmão. Escuta isso. Presta sua atenção mais um pouquinho aqui, ó. Já vou encerrar. Há mais de 2000 anos, ou há mais ou menos 2000 anos, o Evangelho João vem sendo pregado. Uma pessoa que era perdida, como o apóstolo Paulo, ouve a mensagem. No caso dele, ele teve uma experiência com Deus. Ouve a mensagem, e aí ele é ensinado, instruído, e ele se torna um pregador e começa a ensinar a outros, e outros são salvos, e esses outros que são salvos também aprendem, começam a pregar e alcançam outros. E hoje nós estamos aqui como continuação da igreja de Atos. Quem consegue fazer essa ligação? São mais de 2000 anos que alguém vem pregando, com muita dificuldade, com gente morrendo, com gente matando, com a igreja se perdendo, com o Espírito Santo voltando a transformar as vidas. São 2000 anos. Agora a pergunta, irmão, eu queria mesmo entrar na tua mente agora, e eu vou encerrar com isso, enviando você, mas eu queria entrar na tua mente agora. Escuta isso. Isso vai continuar. 2000 anos chegou até você. Isso vai continuar através da sua vida ou vai parar em você? Porque sabe o que muitos de nós faz, Vitor? Azaf, cometemos um aborto espiritual. Quem é a favor do aborto aqui? Uma mulher ficar grávida e ir lá e matar a criança. Alguém é a favor? Não somos, né? Mas o que nós fazemos muitas vezes é matar a mensagem. Deus transformou a nossa vida, Deus mudou a nossa sorte, e Ele nos levantou para levar isso adiante. Mas o que nós fazemos? Matamos, interrompemos, paralisamos. Por quê? Porque eu estou dodói, porque eu estou triste, porque alguém me enganou, porque eu não acredito mais. Por quê? Porque você é um frouxo. Porque você, se fosse homem ou mulher de verdade, você não interrompia e nem matava a mensagem que Deus deu para você. Então se você é frouxo, fala: eu sou frouxo. Para de pôr culpa nos outros. Tem alguém entendendo? Porque o reino de Deus não é lugar de frouxo. Porque Deus não deu espírito de temor e nem de covardia. Então, você tem problema? Você tem, eu também tenho. Agora, faça do teu problema o que quiser, mas abra a tua boca para falar do amor de Deus. E aí, se você viver isso, escuta, pelo amor de Deus. O David abriu o culto aqui hoje com um texto, Mateus 6,33, todo crente deveria ter de cor. Todo crente deveria ter de cor. Quem é crente aqui? Você deveria saber de cor.
Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca a vontade de Deus, busca viver o que Ele te chamou para viver, busca fazer as coisas corretas, e as demais coisas vão ser acrescentadas. O que é as demais coisas, irmão? O alimento para a tua casa. O seu celeiro terá alimento. As suas necessidades serão supridas. Você não terá falta na sua casa e na sua família, quando você buscar em primeiro lugar, quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha para o teu irmão, vê se ele tem cara de pregador aí, ou pregadora. Se dependesse você, irmão, pregar hoje aqui, para que alguém fosse salvo, como é que isso ia acontecer? Deus me livre. Temos que estar sempre prontos para compartilhar uma palavra. Amém? Sempre. E o Natal é uma excelente oportunidade de evangelizarmos. Então na sexta a gente esteve aqui, The Chosen. Na semana alguns irmãos foram entregar alguns convites aqui, aqui na região. O que eu acho muito legal é que a igreja sempre fala, muita gente, eu deveria evangelizar mais, na hora que tem evangelismo não vem. Eu não consigo entender essa matemática. A gente deveria ir fazer mais missão, evangelismo e falar. Vai ter, o povo não vem. Aí vai ter o culto na praia, nós vamos pregar para um monte de gente que não é crente, o povo não vai. Porque eu tenho vida, eu também tenho. Eu estou cuidando das minhas coisas, eu também estou. Mas Deus chamou e escolheu você para pregar. Eu vou orar, irmão, vou ler o texto novamente, nós vamos orar. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Um dia eu não acreditava, mas alguém falou, o Espírito Santo me ministrou, e eu acreditei, no mesmo momento eu fui salvo, irmão. Isso deve ter acontecido com você também. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Tem algum crente aqui? Então você deve falar de Jesus, amém? Fale de Jesus o tempo todo, irmão. Não seja um crente chato, mas na oportunidade que você tiver, fale desse amor. E como ouvirão se não houver quem pregue? Aqui está, Senhor, a geração de pregadores deste tempo. E como pregarão se não forem enviados? Hoje nós vamos enviar aqui. E como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Vamos ficar de pé, irmão? Deixa acesa, por favor. Eu quero orar com os irmãos, tá bom assim.
Jesus veio a essa terra por muito amor e com muito amor e com uma missão. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos e separados foram da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Por quê? Adão pecou e nós somos a geração de Adão. Então o pecado está sobre a humanidade. Você acha justo ou não, você concorda ou não, que está escrito. Todos pecaram e por causa do pecado, então, foram separados do amor de Deus. Então Deus, querendo construir essa ponte novamente, não podendo se relacionar com o ser humano em pecado, resolve enviar o seu Filho a essa terra para que todo o pecado fosse removido das nossas vidas. Então, quando nascemos, continuamos nascendo em pecado, mas quando nascemos em Jesus, então esse pecado é removido, porque na cruz do Calvário Ele pagou pelos nossos pecados. Então Deus amou o mundo e reconstruiu essa ponte. E agora nós temos acesso, e agora nós temos relacionamento, e agora nós podemos falar com Deus. Ele nos ouve, fala conosco e nos ministra. Não precisamos de ninguém para que faça essa ponte, porque a ponte ela foi reconstruída. Então todos aqueles que invocam o nome do Senhor são salvos. Então eu prego a salvos aqui nessa noite, a grande maioria de salvos. E aos salvos eu tenho uma mensagem para você aqui hoje. Você foi salvo, você foi curado, você foi liberto e você foi chamado para ser um instrumento de Deus nessa geração. Você foi chamado para ser um construtor de ponte. Você foi chamado para mostrar o caminho. Você foi chamado para anunciar as boas novas. Você foi chamado para compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Você foi chamado para pregar sobre o amor de Deus. E Deus não errou, irmão. Deus não errou. Ele escolheu você mesmo com todas as suas limitações. Ele escolheu você com as suas fraquezas. Ele escolheu você, irmão, que para muitos pode ser improvável, mas Ele escolheu você dizendo: eu amo você, eu escolho você, eu transformo a sua vida e eu uso você para pregar sobre as boas novas. Então há um convite, um desafio, há uma missão sobre a vida da Igreja Viva, irmão. Como Chester, seja feliz, monte a árvore de Natal, compre presente para as pessoas que você ama, mas no topo dessa lista, celebre a vida de Jesus vivendo e falando sobre a vontade dEle. Eu não estou aqui para embarrear nada, pelo contrário, vá, irmão, faça, mas coloque no topo dessa lista: eu vou aproveitar essa oportunidade e vou pregar o Evangelho. Talvez você diga assim: não, mas tem crente mais velho na minha família. Mas é você que está ouvindo isso. Deus está chamando e convidando você para pregar o amor de Deus. Quem está entendendo isso? É com você, irmão. É com você, irmão. Nós vamos orar agora. E nessa oração, eu quero fazer uma oração de envio. Eu quero enviar você para pregar lá na sua família, para pregar lá no seu trabalho, para pregar lá para os seus vizinhos. Eu quero que o Espírito Santo faça com você, irmão, o que Ele fez comigo muitas vezes. Que Ele incomode você
que Ele não deixe você dormir até que você fale do amor dEle para alguém. Pastor Renan me disse esses dias aqui que foi no hospital, e aí encontrou com alguém no elevador, foi isso, né? E Deus ministrou para que ele orasse com essa pessoa. E aí ele acabou saindo, alguma coisa assim, se estiver errado você me corrige. E aí o Espírito Santo, como quem diz, eu te dei uma direção. Aí ele falou, não posso voltar. Pegou o elevador de volta e foi lá orar por essa pessoa, irmão. E orou e colocou nos grupos de intercessão, e a igreja orou. Eu já contei aqui, no começo da minha conversão, lá no começo, eu trabalhava em um lugar, eu era gerente de um lugar, e lá tinha um prestador de serviço. Alguém já ouviu falando essa história aqui? Faz muito tempo. Deve fazer quase 15 anos isso. E todo mundo chamava ele de baixinho. E o baixinho era aqueles doido sangue bom. Quem conhece um doido sangue bom? Doido, cachaceiro, doido. E na segunda-feira não ia trabalhar porque estava virado, perdido em algum lugar. Mas aquele cara sangue bom que todo mundo gosta. Quem conhece um baixinho aí? Existe. E aí, eu estava em um culto no domingo assim, e eu fui desafiado, e o Espírito Santo me ministrou. Vai lá e fala pro baixinho que Jesus ama ele. Irmão, eu nem dormi direito naquela noite. Foi aquele cara um doido, um bêbado. Ele vai falar para todo mundo que eu estou ficando louco. E eu fiquei inquieto. Quando eu chego no meu trabalho, eu estou estacionando o carro. Para minha surpresa, quem está lá na segunda-feira, 7 horas da manhã, do lado do meu carro, o baixinho. Eu já estava assim, ó, meio tremendo. Aí eu falei, mas é agora. Abri a porta do carro e falei, baixinho, Jesus te ama. Sabe o que ele fez? Ele ama a todos nós. E foi viver a vida dele. E naquele momento, irmão, eu entendi que quando o Espírito Santo te dá uma direção, Ele já preparou o caminho. Então que o Senhor coloque muitos baixinhos na sua direção. Que o Senhor coloque muitas pessoas que precisam apenas de um abraço, apenas de uma palavra, apenas de uma atenção, apenas, como Pedro disse aqui, pastor Pedro, de alguém que te chame pelo teu nome, de alguém que te perceba no meio de um mundo tão maluco, alguém que olhe para você e te dê uma atenção, e te dê algo da parte de Deus, que o Senhor use você sobre a vida de muitas outras pessoas. Que você seja a resposta, irmão. Que você possa chegar amanhã, na terça-feira ou na quarta, no Natal, e ser um instrumento de Deus na vida de um vizinho que você já teve confusão. Que o teu perdão fale sobre o amor de Deus. Que você seja uma bênção na vida de quem está te devendo. Ao invés de você falar assim, eu vou procurar os meus direitos, eu vou entrar na justiça, eu vou chamar os irmãos. Que os únicos irmãos que você chame sejam os da igreja para interceder. Porque enquanto você ficar com história de PCC, história de crente, irmão, então amanhã você tem uma oportunidade de falar sobre o amor de Deus para quem o próprio Deus colocar na sua direção. E eu tenho a esperança, irmão, de que nós vamos encher mesmo esse lugar. Não por status, muito menos por fama, e nem por disputa com outra igreja, mas de pessoas que precisam ser salvas, e que o Senhor vai usar você para alcançar essas pessoas. Vamos orar por isso? Pai, nós te damos graça nessa noite. Senhor, eu quero começar essa oração pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas limitações.
Nos purifica nessa noite, Senhor. Nos limpa, meu Deus. Senhor, nos perdoa por tantas vezes que temos a oportunidade de falar do Teu amor, e o que nós fazemos, Senhor, é agir como aquele sacerdote, é agir como aquele levita que passa pelo samaritano, Senhor, e finge que não vê nada. Nós não queremos mais viver essa vida, Pai. Nós queremos ser instrumentos Teus e ser como o bom samaritano, que sempre tem um óleo, que sempre tem um vinho, que sempre tem a disposição de alcançar alguém, de compartilhar algo que possa curar a vida dessa pessoa, Pai. Aqui está a igreja viva, e em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero enviar a igreja viva neste tempo, Senhor, como uma igreja que prega a verdade, como uma igreja que é instrumento de Deus, como uma igreja que busca no Senhor a resposta. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque nós somos fracos, nós temos inclinação para o erro, mas quando estamos cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, cheios do Teu Espírito, então, Senhor, aí sim nos tornamos instrumentos, Pai, e o Teu amor flui através das nossas vidas, Pai. Nós Te glorificamos e nos colocamos à Tua disposição, que seja feita a Tua vontade, que venha sobre nós o Teu reino, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir?